Olá pessoal, tudo bem? Quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a você que está assistindo a gente pelo YouTube neste momento. 13 de maio, dia em que se relembra uns falam abolição, outros falam extinção da escravatura. É uma data histórica relevante, porém ainda muito questionada, tendo em vista o ainda existente passivo histórico que nós temos com o povo negro do nosso país. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Almir Aguiar, que é secretário de combate ao racismo da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, que vai falar sobre essa data, vai trazer uma reflexão para nós sobre essa data, e ele que é autor de um artigo publicado recentemente que fala o seguinte, com o título Negros e Negras podem ser maiores vítimas da pandemia no Brasil. Então, para começar, eu gostaria de agradecer muito ao Almir pela gentileza de ter atendido ao nosso contato e pela generosidade de compartilhar os seus conhecimentos com a nossa audiência e também com aqueles que estão nos vendo pelo YouTube. Te agradecer demais, né, por ter atendido ao nosso convite e estar disposto aqui a falar dessa pauta, desse ponto tão necessário de ser discutido na sociedade brasileira, que é o racismo, que é a própria entendimento sobre esse evento histórico, que é essa abolição da escravatura, enfim, sobre essas questões que ainda são muito pertinentes, né, na discussão da sociedade brasileira. Muito obrigado, viu, Almir? Opa, obrigado a você, Cris, pelo convite. Eu acho que é importante a gente fazer realmente esse debate, principalmente na data de hoje, que não é uma data para comemoração, é uma data para reflexão, porque nós estamos passando por um período de pandemia que está atingindo em massa a população negra, mas a gente precisa compreender que isso é um processo histórico. Esse processo histórico que vem desde lá de trás, na época da escravização, e depois, na Lei Áurea, né, onde a princesa Isabel, ela não por liberdade própria, ela chegou e falou, olha, vou acabar com a escravidão aqui no Brasil. Não, precisou de ter uma lei, né? A Lei Áurea, uma lei de um artigo só, que acaba com o processo de escravização do país e não teve um outro artigo para regulamentar. Então, é muito complicado. Quando foi feito, simplesmente foi jogado ao léu toda a população negra, onde não teve nenhuma política social para essa população, moradia, saúde, educação, saneamento básico, empregos. As pessoas não tinham isso, né? Então, sofreram naquele momento uma discriminação muito forte. O negro era chamado de preguiçoso. Por quê? Porque não tinha emprego, ele não tinha praticamente onde morar. Então, quando ele vivia na cidade, jogado, como se fosse um mendigo, as pessoas falavam, você é preguiçoso, não quer nada. Então, assim, essas coisas perpetuaram até os dias de hoje. É importante dizer que o fato de não ter uma política habitacional, os negros ocuparam os morros das cidades, principalmente pela sua geografia acidentada, Rio de Janeiro e Salvador. Eu percebo muito isso quando eu vou em Salvador. Então, assim, a população negra não teve essa política afirmativa, ela teve a indiferença do Estado, a discriminação, o preconceito, e isso perpetua até hoje. E, nesse momento de pandemia, essa coisa acaba se refletindo nessa população, porque eu assisto muitos programas relacionados à questão do coronavírus e vejo especialistas falarem muito nessa questão. Tem que lavar as mãos, tem que manter isolamento. Aí eu falo aqui pelo Rio de Janeiro. Embora a maior parte da população negra do Brasil sejam pessoas pobres e moram em favelas, em palafitas, como que eles vão lavar as mãos se na maioria desses lugares não tem água potável? Como que eles vão manter o isolamento se na maioria desses lugares as pessoas vivem aglomeradas? Porque o espaço físico é muito pequeno e a família é muito grande. Então, assim, é difícil, né, de atender os pedidos das secretarias estaduais de saúde, as secretarias municipais e as orientações da Organização Mundial de Saúde. Então, assim, hoje é 13 de maio, eu costumo falar, são 132 anos da abolição inacabada, porque como não teve essa regulamentação,
até hoje ela não acabou, porque se a população negra, nos dias de hoje, ela sofre no mercado de trabalho, sofre na vida, é porque não teve essas políticas. Eu costumo dizer também que o Estado brasileiro, naquele momento, ele fez uma distribuição de renda e distribuição de terra. Isso foi feito, mas para os imigrantes, para os italianos, para os franceses, para os alemães, não para a população negra. Então, assim, na perspectiva da abolição, foi votado e aprovado no Congresso brasileiro a Lei de Terras, que ela proibia a doação de terras e aquisição, como era feito naquela ocasião, que o governo distribuía terras e criava essas facilidades. Por quê? Era a perspectiva do negro não ter esse espaço. Então, quando os negros foram libertos, a reparação que o Estado fez não foi para aquela população que foram sequestradas da África, foram para os senhores de terra, porque eles perderam os escravos. Então, isso reflete nos dias de hoje. Então, tem que fazer esse debate todos os dias na questão do preconceito, a questão do racismo, a sua origem, e isso é fundamental, porque os números de mortes estão se elevando, são mais de 12 mil mortos em função do coronavírus, tem mais de 180 mil pessoas infectadas, e a maioria dessa população é uma população negra, que tem dificuldade do acesso à saúde, o acesso aos bens mais fundamentais que vai mudar a vida dele. Então, a gente precisa fazer esse debate com muita profundidade. Olha, eu quero dizer que é uma aula que eu estou tendo aqui e quero te agradecer essa oportunidade de estar aprendendo tanto contigo neste dia. Obrigado. Como você disse, não é um dia para comemoração, mas um dia para reflexão sobre esse passivo que ainda existe com a população negra do nosso país, que sempre é a maior parte vítima, Sim, a maior vítima em proporção, né, de tantas outras questões sociais que nos afligem. Bom, o senhor falou, né, verdade. ou me permita chamar de você, né, porque me permite a Claro, claro. informalidade, não por nada, mas porque você é muito jovem. Muito difícil para mim chamar você de senhor. Recentemente, um médico, sinceramente não me recordo o nome, ele, numa entrevista para a imprensa, disse que a forma como o governo federal encara a pandemia hoje não se trata só de incompetência, mas de um projeto. Um projeto que ele mesmo classificou, esse médico, como de eugenia. Ou seja, esses dados que se Sim, vislumbram piores quando se fala da população negra, né, em termos de contágio e até de letalidade do vírus, não é fruto só de um acaso, uma circunstância momentânea, mas sim de um acúmulo histórico, que é representado por esse governo que aí está, né? E também de um projeto de sim. eugenia, segundo esse médico. Eu queria perguntar se você concorda com isso, se as palavras do médico encontram eco no entendimento sobre o que o movimento negro tem, né, a respeito da pandemia. Eu concordo com ele. Na verdade, o projeto de eugenia vem desde o século XIX, século XVIII, século XVII, quando fazia a discussão do branqueamento da população brasileira, né? Em alguns casos, esse branqueamento era entre até negros e brancos, né? Mas o que eles queriam mesmo de branqueamento era trazer as pessoas de fora, os alemães, franceses, italianos, porque na visão deles, em pouco tempo, em 100 anos, a população brasileira seria praticamente branca, né? E não deu certo o projeto deles, porque hoje chegamos a quase 56% da população brasileira de negros, né, de pretos, que isso ultrapassa os 112 milhões de pessoas aqui no nosso país, uma população de 200 e tantos milhões de pessoas. Mas essa colocação dele, ela tem um fundamento, né? E hoje, quando o governo cria todas as dificuldades para que as pessoas consigam se proteger em função do coronavírus, dá para perceber um pouco disso. O presidente, veja bem, o Trump e o Boris Johnson, lá do Reino Unido, o Trump lá nos Estados Unidos, todos os dois tinham uma posição semelhante à do presidente brasileiro. Não era muito diferente. Inclusive, o presidente brasileiro copiou parte das intenções dele lá de fora. Mas, aumentando o número de infectados e mortes nos Estados Unidos,
o Trump ele mudou um pouco de posição. Na Inglaterra, o Boris Johnson também. Não tem essa de fazer isolamento, tem que trabalhar, tem que produzir, vai dificultar a economia. O Boris Johnson pegou o Covid-19 a primeira vez, voltou a trabalhar e pegou pela segunda vez num nível muito mais forte. Então, assim, hoje ele defende muito a questão do isolamento, porque ele passou por isso. E aqui no Brasil, não. O processo que o presidente brasileiro vem fazendo é justamente atingir a população mais vulnerável do Brasil. São os pobres e são os negros. Porque o presidente negacionista, quando ele toda hora vai às ruas, aperta a mão de um, aperta a mão de outro, faz com que um segmento da sociedade entenda igual a ele. Não, o presidente foi para a rua, por que eu vou ficar aqui dentro, vou fazer o quê? E isso vai aumentando a pandemia, porque está provado que no Brasil uma pessoa infectada ela consegue contaminar até 3 pessoas. Essas 3 pessoas, mais 3, e os outros, e aí por diante. Então, se não tem um isolamento, como na Itália, muita gente estava morrendo, e morreu muita gente na Itália. Mas, assim, o que o governo fez? Isolamento total, o tal do lockdown, né? Então, assim, a partir do momento que está todo mundo em casa, você vai começar a tratar daquelas pessoas e ninguém vai infectar mais ninguém. Vai chegar um momento que vai reduzir, como aconteceu em, se não me engano, o Wuhan, né, China, e hoje tem poucas pessoas infectadas e tem poucas mortes naquela região do país. Então, assim, quando o presidente ele age dessa forma, realmente ele está fazendo um processo eugênico. Então, a gente tem que fazer todo esse debate nessa questão. E vou além. Tem muitas bravatas que o presidente brasileiro vem fazendo, atrai a atenção da imprensa e depois ele vai colocando algumas medidas provisórias, vai colocando algumas maldades. Olha, no dia 26 de março, o governo, o presidente brasileiro assinou a resolução número 11. O que significa essa resolução? É tirar todos os quilombolas que estão vivendo ali próximo à base de Alcântara. A base de lançamento de foguete de Alcântara, na década de 80, ela, quando foi criada, ali 312 famílias foram removidas daquela região para agrovilas. Aquela região ali é próxima ao mar, então as pessoas lá vivem basicamente da pesca. E as que foram removidas, elas foram para um local muito mais distante, chamados agrovilas, onde ela vive um pouco, que é muito difícil, da pesca, porque é muito distante, e da agricultura, e onde o solo não é muito fértil e tem toda uma dificuldade de produção, de subsistência. Agora, essas famílias que ficaram ali próximo à base de Alcântara, que era um território muito grande, e 68% daquele território foi ocupado para a criação da base. O que acontece? O presidente Bolsonaro, através dos acordos que ele tem feito com os Estados Unidos, ele cedeu a base de Alcântara. Claro que ainda depende de uma discussão maior no Congresso e tudo mais, mas já começou a atender o pedido dos americanos que, eu não quero ninguém ali próximo à base. Então, ele assinou essa resolução para remover o restante das famílias que estavam ali, que são famílias quilombolas, porque é um território quilombola, e com isso, muita gente vai sofrer esse desgaste de não poder utilizar a sua atividade profissional, que é a pesca e tudo mais. Então, a gente tem que estar muito atento, até outras medidas provisórias que até flexibiliza muito a questão dos trabalhadores podendo demitir, por mais que o governo tenha algum projeto de ajudar uma parte, fora a questão do auxílio emergencial, ainda é muito pouco, porque ninguém sabe se esse povo vai voltar a ter emprego depois da pandemia, porque eu entendo que muita coisa vai mudar no Brasil e no mundo pós-pandemia. Mas a população negra é que vai sofrer mais com essas medidas, né, que estão sendo tomadas. Acho que o governo está preocupado muito com a economia. Eu acho que tem que se preocupar com a economia, é importante, mas tem que se preocupar, em primeiro lugar, com a vida das pessoas. Não adianta, mas tem que abrir isso, tem que abrir aquilo, mas as pessoas vão morrer. Você vai abrir o seu estabelecimento, mas você não vai ter cliente, porque muita gente não vai lá comprar. As pessoas estão com medo, que é verdade. Basta ver as estatísticas.
ó, num intervalo de entre março, abril, maio, 2 meses, são 12 mil e tantas mortes, são 180 mil pessoas infectadas, que provavelmente muitas dessas pessoas não vão conseguir sobreviver. Está faltando UTIs no Brasil, está faltando respiradores, uma série de medidas, porque aquela PEC da morte, que foi votada, que congelou mais de 20 bilhões de reais de investimento, né, em tudo, aquilo ali está refletindo até hoje. Porque, assim, o presidente, quando assumiu o governo, desde o início, ele negou a ciência, perseguiu verbalmente os professores, expulsou praticamente do Brasil os médicos cubanos. Tudo que ele está precisando hoje para conter a pandemia foi o que ele renegou lá atrás. Eu estava assistindo uma matéria na semana passada, se eu não me engano, que pesquisadores da PUC conseguiram desenvolver um respirador que custa em torno de R$ 1.000 e hoje custa 15. Então, olha só, a perseguição à ciência e as pessoas que trabalham com a ciência hoje criou um respirador 15 vezes mais barato. Custa R$ 1.000, que a gente pode estar comprando 15, né? Porque atualmente custa 15 mil. Então, assim, eu acho que o governo está tomando na cara, né? Mas sempre tem uma cortina de fumaça para desviar a atenção. E quem está sofrendo na ponta somos nós, a população negra. Pois é, eu queria também comentar aqui, na verdade, pedir para você comentar um aspecto que eu recentemente li, que é que os profissionais de enfermagem, técnicos de enfermagem, nem se pode dizer necessariamente da medicina, que ainda é, sem querer desmerecer a importância da classe médica brasileira, de maneira alguma, né? Mas nós temos que reconhecer que ainda é uma profissão, embora isso esteja se revertendo, mas ainda é uma profissão elitizada, né? E dominada por setores que têm mais condições. Sem desmerecer a importância dos bons médicos, evidentemente, mas nós precisamos reconhecer, ainda mais no dia de hoje, que é uma ocupação muito elitizada. Porém, os profissionais da enfermagem, os técnicos, brancos, exatamente. Os técnicos de enfermagem, os profissionais, sobretudo da limpeza. Eu estava vendo uma matéria onde eram ouvidas também lideranças do movimento negro, que diziam que essas profissões são predominantemente ocupadas por negros. E se houver uma maior flexibilização das atividades comerciais, mais uma vez a população negra, que vai ter que lidar com o aumento dos doentes contaminados, vai ser vítima, porque quando há um aumento do atendimento, provavelmente esses profissionais vão se contaminar também, e não por acaso o Brasil é o país onde mais enfermeiros, por exemplo, morreram no combate ao coronavírus do mundo, né? Entre eles, muito provavelmente, negros. Faz sentido também essa colocação, Almir? Não, faz sim, faz sim. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu moro no Rio de Janeiro. Antes da pandemia, eu caminhava todos os dias, praticamente. Eu moro na zona sul do Rio, próximo ao Aterro do Flamengo. Assim, todo sábado e domingo, quando eu caminhava num trecho ali do Aterro, até porque é uma coisa frequente, né? Todo sábado e domingo tem isso. São pessoas fazendo fotos de formatura. Então, eu passo sempre observando. Aí, quando eu vejo um grupo com estetoscópios, com aquele jaleco branco, eu falo, são médicos formando. Aí eu fico sempre olhando assim, não acho um negro. Acho que eu já vi uma vez, né? Mas aquele grupo de pessoas ali, branquinho, lourinho, tal, mas praticamente você não vê um negro. Então, sim, são pessoas de um segmento elitizado da nossa sociedade, e vou muito além. A população médica, eu não posso afirmar isso com toda certeza, mas parte disso eu posso afirmar porque não só eu, como o Brasil inteiro percebeu quando a presidenta Dilma criou aquele programa Mais Médicos. Aí vieram muitos médicos cubanos, né? Porque eles têm essa atuação meio social no mundo inteiro. E houve um processo de discriminação muito grande da classe médica. Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina de vários estados aqui no país, criticava os médicos cubanos. Alguns médicos, ou médicas que eu vi na época nas redes sociais, chegava a
como é que se diz? A discriminar assim, descaradamente, não escondia esse tipo de coisa. Mas ninguém falava, porque esse projeto não era só médicos cubanos, é porque lá tem um volume muito grande, o valor de contrato, coisa e tal, não sei se era diferenciado, mas assim, tinha mais médicos cubanos do que argentino, italiano, franceses, mas tinha médicos argentinos, chilenos, franceses, e ninguém falava desses médicos, falava somente dos cubanos, Os porque cubanos. tem a pele negra. Isso. Então, assim, uma categoria muito elitizada, né? Agora, olhando para outra questão, que é aquele corpo técnico que participa ali, médico, junto à UTI, instrumentista, o enfermeiro, o técnico. Enfermeiro também, o enfermeiro, na verdade, que tem um curso superior, tem muitos brancos também, mas já tem um número maior de pessoas negras. Agora, o técnico de enfermagem, o pessoal que trabalha ali na limpeza, precisava ter uma atenção maior e tem sofrido muito na ponta. Eu assisti uma palestra, não, foi uma live com o Eduardo Moreira, se não me engano, e aí ele estava falando uma coisa assim, que um amigo dele trabalha num departamento lá nos Estados Unidos que lida com a NASA. Aí ele disse que ele, passando lá, ele fez uma visita à NASA e tinha uma pessoa limpando o chão. Aí não sei, ele fez um tipo de pergunta, o que ele fazia ali, coisa e tal. O rapaz falou o seguinte: olha, eu ajudo a colocar o foguete no espaço. Porque todo mundo tem o papel importante para colocar. Se não tiver o cara que limpa o chão, o cara que vai fazer a manutenção de uma coisa, o outro foguete não vai subir. Entendeu? Então, assim, eu achei interessante a resposta que a pessoa deu. Então, assim, o técnico de enfermagem, o pessoal da limpeza, que a maioria são negros, tem um papel importante. Eles salvam vidas, né? Porque se a pessoa que faz a limpeza daquele ambiente não fizer uma limpeza correta e ali perpetuar a bactéria, com certeza muita gente vai morrer. E essa coisa as pessoas não olham com carinho. São pessoas invisibilizadas, né? Você não, você anda naquele corredor, está olhando o médico lá no final e passa pelas pessoas, não dá um bom dia, esbarra, não pede desculpas. Mas é isso. Acho que essa afirmativa aí do professor é real. Eu não poderia só deixar de perguntar uma coisa. Você é secretário de combate ao racismo da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, né? A gente falou da questão correto. médica, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do ramo financeiro. Como é que se dá essa discussão nesse setor que deve ser o mais elitizado de todos, né? Ou no mínimo igualmente elitizado, né? Enfim, como é que é esse debate nesse setor específico? O sistema financeiro tem uma questão que a gente debate há muito tempo. Começamos a discutir desde a década de 90, onde o DIEESE ela fez uma pesquisa que foi chamada o Rosto dos Bancários, né, que tratava da questão da mulher no sistema financeiro e a questão racial. Mas como tem uma muito grande, essa coisa avançou. Nós tentamos buscar negociações com os bancos, não conseguimos, e acabou parando no Ministério Público. E o Ministério Público, depois de analisar e ver que realmente os bancários tinham razão, aí propôs um termo de ajustamento de conduta. Os bancos não aceitaram, e a partir daí teve um debate que chegou numa das comissões do Congresso Nacional, onde eles fizeram sua apresentação, nós fizemos a nossa, e saiu daí para a realização de um censo, né, na categoria que é o Censo da Diversidade. O primeiro foi em 2008, teve mais de 200 mil bancários que responderam, e na ocasião mostrou que tinha 19% de negros na categoria. E naquele momento tinha mais de 600 mil bancários, né? Então é um número muito pouco. E depois avançamos para um segundo censo, de 2014, que mostrou que tinha 24,7% de negros na categoria. Foi realizado recentemente um novo censo, mas no meio de um debate eleitoral e não teve tantas pessoas que responderam. O segundo deu em torno de 170 mil pessoas. Enfim, mas falar do segundo censo.
24,7% teve um aumento do primeiro censo para aquele, porque acredito eu, e muitos têm essa linha, que no governo Lula, como foi criado uma série de políticas afirmativas, teve acesso a vários concursos para os bancos públicos, né? Principalmente Banco do Brasil e Caixa. Como é diferenciado do banco privado? O banco privado, você mostrou tua carinha, vai fazer a entrevista, o cara não gostou de você, você é negro, ele já te elimina. Banco do Brasil e Caixa não, concurso público. Então, eu acho que naquele momento aumentou um pouco mais número de bancários. Mas, enfim, a gente tem debatido todos os anos nossa campanha salarial, a questão racial, não conseguimos avançar. Eu acho que um tempo a gente não pode desistir, né? Eu lembro que quando nós debatemos na categoria, numa campanha salarial, que acho que foi em 2009, como é que se diz? A isonomia no plano de saúde para casais homoafetivos. A primeira vez que isso foi pautado, que foi antes de 2009, os banqueiros davam sorriso, pô, não sei o que lá, discutir essa coisa aqui, não sei o que, mas em 2009 a gente conseguiu avançar e está hoje clausulado. Os casais homoafetivos têm direito ao plano de saúde. Então, assim, recentemente nós fizemos um acordo com o banco que é um programa de proteção à mulher, né? A mulher bancária, que é por causa da violência contra a mulher. Então, esse programa é voltado para a violência contra a mulher bancária, podendo, inclusive, ampliar para a sociedade. Então, eles toparam, fizemos um lançamento em São Paulo, com especialistas e tudo mais. Mas nessa questão a gente não conseguiu avançar. Eu acho que é preciso incluir na nossa convenção, aprovar junto, e os bancos entenderem isso, que é necessário ampliar a contratação de negras e negros. Ou seja, se no segundo censo deu 24,7%, não dá para a gente estar cobrando 20%. Eles vão dizer, pô, mas você já tem mais que isso. Que não é verdade, mas tudo bem, eles vão dizer isso. Mas eu acho que a gente tem que tratar diferente. Olha, é necessário ter 20% nas contratações e por segmento. Vai contratar 50 gerentes, tem que ter 20%. 80 caixas, tem que ter 20%. Eu acho que assim a gente consegue ampliar mais do que só jogar 20%. Inclusive com cargos mais qualificados dentro dos bancos. Mas assim, de diretoria. É um debate que eu sei que não é fácil, mas nada é fácil, né? A gente tem que insistir, tem que lutar, tem que fazer o convencimento, mas o fato que o setor bancário é um setor preconceituoso. Porque quando eles falam, não, pô, mas não existe isso aqui, os bancos eles têm um programa, tem um setor que debate, aí eu falo para ele assim, tá bom, então me fale sobre Bahia, principalmente Salvador, onde a população negra é predominante, são mais de 80%, e tem agência bancária que não tem um negro, ou tem um só ou dois, entendeu? Então, assim, aí eles ficam em saia justa, mas não tem resposta, eles mudam de assunto. Porque é um preconceito. Eu sou bancário, mas eu trabalhava no setor de processamento de dados e o meu horário era de 22 horas a 3h30 da manhã. Então, assim, você está invisibilizado dentro da categoria. Quando muita gente chega numa agência bancária, só vê branco, né? Tem bancos, principalmente banco estrangeiro, o Santander ainda vê muito branco, embora tenha, todos têm negros, né? Mas assim, a quantidade é muito pequena. A direção do banco, quando a gente senta para negociar, a mesa de negociação praticamente só tem brancos do outro lado. Quando o tema é a questão racial, aí de 20 representantes dos bancos, aparece 2 ou 3 negros lá, que para eles mostrarem, não, aqui também tem negros. Então, é uma luta importante. Nós realizamos o quinto Fórum Nacional pela Visibilidade Negra no Sistema Financeiro. Esse fórum foi em novembro do ano passado, mas já fizemos no Rio de Janeiro, Salvador, Pernambuco, em Curitiba e agora em Minas. Então, assim, são fóruns que a gente utiliza para aprofundar esse tema, para que as pessoas entendam mais a questão racial e debatam também, né? São fóruns muito, muito importantes. O último teve 3 ex-ministros do governo Lula e Dilma,
participando da mesa, e poderia ter mais, por causa de agenda não deu, mas enfim, ela tem uma importância muito grande, mas infelizmente o banqueiro ainda não percebeu a importância de fazer esse debate, mas com certeza uma hora vamos avançar nisso. O próprio Paulo Guedes, né, reiteradamente tem falas de cunho racista bastante notáveis, né, percebíveis, perdão, né, como aquela de, Sim. nossa, tem empregada doméstica indo Ah, viajar, aquilo ali, foi né, horrível, foi horrível. Foi aquilo horrível, ali, muito preconceituoso. E aí, vamos falar, empregada doméstica 80% ou mais são mulheres negras, né? Então, tudo tem aquela coisinha, né? O governo Lula colocou pessoas negras, pobres, para viajar de avião, porque teve oportunidade para isso. A economia permitiu naquele momento. Mas isso, com certeza, uma grande parcela da sociedade não aceitou, né? uhum. Então, eu acho que a gente tem que... Porque nós não podemos discutir a questão racial só no 13 de maio ou no 20 de novembro, por sinal, é o dia do meu aniversário. O zumbi, né? Tem que ser todos os dias. Teve uma questão importante para discutir, um negro super importante que é falado, mas muito pouco, né? Que foi o nosso João Cândido, Almirante Negro, que teve um papel fundamental na revolta das Chibatas. É uma pessoa espetacular. E depois que passou aquilo tudo, ia ter o perdão do presidente, o perdão do governo, e não chegou esse perdão, muitos foram presos. E ele pobre aqui no estado do Rio de Janeiro, numa cidade, desculpa, chamada São João de Meriti, né? Toda vez e ele acabou vendendo peixe aqui na Praça 15, aqui no mercado de rua de peixe, e o pessoal falava muito. Quando ele conseguia empregos em alguma embarcação, aí alguém conhecia ele, esse aí foi o líder da revolta da Chibata, aí mandava ele embora. Então, assim, tem figuras importantes, né? Que a gente precisa falar muito, tem que resgatar, porque na cultura brasileira o negro, para muita gente, não tinha importância. Mas a cultura africana, ela tá no dia a dia. O cara vai comer uma feijoada. Pô, eu estudei recentemente com um professor da Universidade Federal da ABC, fiz um curso de extensão, e ele falava com muita propriedade o que o negro trouxe de progresso para esse país, na agricultura, na questão da fundição, né, do aço, muita coisa, ela veio com a população africana, até porque muitos dos escravizados que chegaram no Brasil não foram pessoas só por causa da mão de obra, não, porque eles tinham conhecimento. Quando eu ia trabalhar em agricultura, fazer irrigação, muitas pessoas que vieram ali escravizadas davam as orientações, né? Então, o papel foi fundamental. Aqui, próximo onde eu moro, tem o túnel Rebouças. Aí, depois de muito tempo, na verdade, que eu fui saber quem era o Rebouças. Os irmãos Rebouças, um grande engenheiro da época, ele era negro, né? Então, a própria Fundação Juliano Moreira, que tem no Rio, tem em outros estados que tratam de pessoas com deficiência mental, Juliano Moreira era um médico negro baiano. Então, falar muito das revoltas, né, como a revolta das Chibatas, e teve tantas e tantas pessoas importantes aí na época que trabalhava muito a questão da abolição, e pessoas conhecidas e pessoas que não são conhecidas. Mas é importante relembrar sempre essas pessoas. Tem um, acho que é de São Paulo, mas acho que ele era baiano, sempre foge, Luiz Gama, né? Uhum. Luiz Gama tem até um professor aí de São Paulo que ele é magnífico nessa questão, que ele preside a Fundação Luiz Gama. Eu esqueci o nome do professor, mas lembro. Então, assim, o Luiz Gama, ele era pobre, né? A mãe dele era Luísa Maim, uma revolucionária da época, que fazia toda essa discussão de libertação dos escravizados. O Luiz Gama, ele foi estudar direito, mas não podia, porque era discriminado, e ele ficava na porta da sala de aula, do lado de fora, prestando atenção. E ele conseguiu libertar centenas de escravizados, né? A liberdade, inclusive por questão que
era criminal, que eram acusados injustamente, e na época ele não era advogado, ele chamava de rábula, né? E Ok. recentemente a OAB de São Paulo reconheceu o Luiz Gama como advogado e foi dado a carteirinha dele da OAB para um dos parentes. Acho que Mesmo que são coisas póstumamente. importantes. Esse reconhecimento é muito legal. Mas a gente precisa sempre aprofundar essa questão, né? A história é sofrida, mas tem coisas que a gente tem que falar com satisfação, porque a luta foi grande, né? E teve várias vitórias também. E muitos morreram, mas assim suaram para fazer isso, como o Zumbi dos Palmares, né? O governo precisou mandar um exército muito grande para aniquilar as pessoas do Quilombo. Então, esse 13 de maio, acho que é isso, é reflexão, né? Para que as pessoas entendam isso e que negros se reconheçam como negros. Porque tem muitos negros que o cara não se vê como negro. E tem uns que sabe que porque tem a melanina mais acentuada, mas pensa como branco. E aí eu fico vendo o tal do Hélio Negão atrás do Bolsonaro, aquele é um papel ridículo que ele faz, papel, sei lá. E o outro é o presidente da Fundação Palmares, né? Que a visão dele é de branco. Tem outro também, tem um que era vereador em São Paulo, que hoje é deputado, Holliday. Por ele acaba o 20 de novembro, as políticas afirmativas, ele não concorda com nada. Tem muitos negros que têm uma posição semelhante, porque o cara vem de família muito rica, né? Porque tem negro rico. Nos Estados Unidos, então, que tem muitos miseráveis e agora tem muito negro rico que a gente vê. O cara joga basquete, ou tá no cinema, tem uma coisa. Nova York, então, que tem quantidade ali, é um absurdo. Mas, assim, aqui no Brasil tem pessoas que são filhos de negros, que têm um poder aquisitivo alto, e um debate que eu costumo falar muito é essa questão da meritocracia. Não, mas o meu filho estudou, o meu filho chegou lá, mas o filho dele teve tudo, né? Desde do jardim da infância até o ensino médio, por sim, ele teve tudo para chegar na universidade. Agora, o negro que mora ali na comunidade, se você não der uma oportunidade, o cara vai fazer o quê? Hoje, o auxílio emergencial chega a muitas pessoas negras, mas é só esse auxílio? Não, vão colocar na universidade também, vão dar um curso, vão dar um bom emprego, não é só no telemarketing, não é só na construção civil. O negro tem muito a contribuir porque tem muito conhecimento e na ciência, né? Só que muitos não aparecem, né? Tá ali. Eu vi esse ano, rolou o Brasil todo nas redes sociais. Eu não sei se você viu, que foi um calendário da Fundação Fiocruz, aqui, Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Vários cientistas, ou melhor, eram mulheres, né? Todo mês, toda página tinha uma mulher negra cientista, né? Uma que inclusive trabalha na NASA, outra que desenvolve pesquisas aqui e tal. E você procurar o calendário da Fiocruz 2019, acho que é 2019, você vai ver cada mês uma mulher negra importante. Então, a gente tem que dar visibilidade a essas pessoas, né? Parece que o Brasil lá fora eles acham isso, que é só branco, coisa e tal. E não se acham, tem muitos negros que não se acham negros, né? Então, assim, eu acho que por isso que esse debate tem que ser feito com muita profundidade, né? Eu participo também do Movimento Negro Unificado, do MNU, onde a gente faz um debate bastante importante na questão racial. Tem outras instituições que fazem esse debate, mas eu acho fundamental que todos os dias a gente pense em ter uma atuação voltada contra o racismo. E aí a Angela Davis, ela tem uma fala bastante interessante, que ela diz assim: não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Porque tem um branco ou outro que vai dizer assim, não, eu não tenho preconceito, que é isso, coisa e tal. Não, ele tem que, além de não ter, ele tem que atuar junto com os negros para combater o racismo no Brasil. Isso é importante. Eu acho que esse debate racial, ele não tem que ficar somente com os negros. A gente reúne, vamos fazer uma discussão, que não sei o que, não sei o que lá. Esse que eu faço lá pela nossa confederação, tem bancários e bancárias negros e brancos.
eu acho que isso é importante. Se a pessoa branca está disposta a participar dessa causa, é fundamental. Eu não tenho que falar só dos problemas dos negros para a população negra, porque ele já sofre com isso, né? Ele já entende essa questão do racismo e da cor da pele. Agora, quando eu consigo fazer com que o branco entenda, é diferente, porque ele vai começar a conversar sobre isso, vai começar a publicar algumas coisas sobre isso, e os outros brancos vão começar a ouvir essas pessoas e vão entender também um pouco melhor. Então, acho que essa é uma luta de todos nós. Olha, Almir, eu quero, mais uma vez, agradecer muito pelo que você está fazendo. Bacana, obrigado. Pela sua militância. Cumprimentar todos que são do movimento negro, né? Eu, como branco, estou aqui aprendendo muito com você, né? E eu tomo todo o cuidado para não parecer ridículo, porque quando a gente fica falando desse papo, a gente não pode... O que eu tenho a dizer? Nada, absolutamente nada. Mas pelo fato aqui de estar aprendendo contigo, eu já fico muito contente, porque essa militância sua e de muitos tantos outros, como você citou na história, constrói um Brasil mais justo, mais habitável, mais fraterno. Sim. E eu acho que nesse ponto, não posso dizer absolutamente nada, não tenho nada a ensinar sobre isso, mas isso é bom, isso é justo. Não é favor nenhum, Legal. não é porque eu estou falando também, mas é porque isso é justo, uma questão de justiça e reparação histórica. Você estava falando sobre a questão da meritocracia mesmo, não existe meritocracia sem justiça e reparação histórica, né? Isso é acadêmico e teórico, inclusive, né? É difícil de contrapor essa informação. Então, essa questão da reparação também é um debate fundamental que a população negra, as pessoas mais organizadas têm feito, né? Porque com todo o sofrimento que os judeus tiveram, eles tiveram reparação. Pois é. Ganharam espaço, até hoje ganham fortuna do mundo todo, da ONU, mas a população negra não teve a reparação, porque o negro ele não veio para o Brasil, como para outros países, por vontade própria. Tinha negros que eram professores, eram médicos, eram artistas, príncipes, princesas, que foram simplesmente sequestrados, né, da sua terra, fizeram uma viagem muito longa até a América, né, porque foi para os Estados Unidos, para outros países, como no Brasil. Dizem que em torno de 12 milhões, olha o tamanho dessa população, 12 milhões de negros. Ainda no mais Brasil chegaram 4 milhões e tantos negros, o restante foram distribuídos aqui, sim, e mais de 2 milhões de negros foram jogados ao mar, porque ficaram doentes, isso jogado vivo ainda, ou alguns que morreram jogados ao mar. Isso, né? Sim, foi uma crueldade muito grande. Crueldade. Isso é aquele tratamento brutal. Eu já vi algumas imagens na República Democrática do Congo, que à época era o rei, se eu não me engano, rei Rodolfo, tinha um número lá, Rodolfo III, não sei, Leopoldo, que era o rei da Bélgica, que ele tomou o Congo, e lá também foi uma crueldade muito grande. Quando um negro tentava fugir, eles não matavam o negro, não. Ele pegava o filho, a esposa, e arrancava o punho. Então, tem várias fotos, se você pesquisar, vai ver pessoas sem a mão. Entendeu? Então, foi muito cruel no mundo todo isso. E eu no Brasil também, espancamento. Quando o senhorzinho ele gostava da mulher negra, a mulher do senhorzinho mandava arrancar os dentes, a sangue do filho, mandar a passar ferro quente no rosto para ela se tornar feia, para ele não gostar dela. Então, assim, foi uma crueldade muito grande. Então, o povo negro tinha que ter uma reparação. Que é essa, como eu falei, a reparação que o Estado brasileiro fez naquela época foi para os donos das fazendas, os donos dos escravos. Para o fazendeiro. Eles vão ser libertos? Fazendeiro, né? Só no Brasil, né? Só no Brasil. Eu vou perder minha terra, então eu quero tanto de indenização. Minha terra, o negro, então eu quero indenização. E o Estado fez isso. O Estado deu terras e todas as condições necessárias para os que vieram de fora. Né? E muita gente que veio aqui para o Brasil
não tinha nem conhecimento de agricultura, nem nada. Às vezes eram pessoas que estavam largadas lá na Alemanha, na França, e vieram para cá só para deixarem de ficar naquele país e ter um local aí largado que acabou realmente desenvolvendo com o período. Mas muita gente ali não tinha conhecimento nenhum. Conhecimento quem tinha era o negro. E aí por isso que é necessário fazer o debate da reparação. Acho que é importante fazer essa reparação, criar alternativas para a população negra no campo da educação, da cultura, da saúde, tudo com um valor destinado a isso. E, inclusive, tem um artigo da Constituição Federal que diz que essa questão é imprescritível, né? Mas não é esse não, estou errando na palavra. Imprescritível, acho que é isso. Então, a qualquer momento, como já tem, né, processo em relação a isso da reparação. E a gente tem que correr muito, trabalhar nesse sentido. Talvez eu não vou estar aí para ver, mas meu filho vai estar, muita gente vai estar para usufruir disso. E aí não dá com governos como esse que a gente está vivendo. Isso aí a tendência é piorar. Mas, com certeza, para frente a coisa vai mudar. E a gente vai conseguir avançar. Legal demais, Almir. Infelizmente, muito infelizmente mesmo, que eu gostaria de passar minha quarentena inteira tendo uma aula contigo, a gente está premido pelo tempo, né? Mas eu quero reforçar o convite feito pelo Dantas, inclusive no Radar, e eu mesmo estou fazendo aqui nas nossas mídias sociais, para que você nos desse a honra de ser um convidado permanente para a gente debater esses assuntos aqui na nossa programação. Seria uma alegria muito grande para nós, tá bom? Bacana. Bacana. Eu vou depois. Você pode pegar meu telefone celular do Zap. Eu posso passar para você. Inclusive, hoje eu estou publicando um artigo aí nas redes, lá na minha confederação, sobre o 13 de maio. Falo um pouco disso, mas voltado mais para a pandemia, mas é sempre na questão do recorte racial. Esse recorte ele tem que estar em todos os espaços. Então, tá bom. Aí, finalizando aqui a gravação, eu faço questão de pegar esse contato, sim, tá bom? Bom, muito obrigado. Sim. Até uma próxima, Almir, e toda a força aí para a luta do movimento negro no Brasil, que é indispensável para a gente ter um Brasil, de fato, socialmente justo, né? É isso aí. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado você, querido. Eu acho que esse espaço também que você está dando a mim e com certeza a outras pessoas são espaços importantes para que a gente possa colocar essa pauta que é fundamental para o povo brasileiro. E nem todos os lugares a gente consegue falar um pouco do sofrimento do povo negro. E aqui vocês estão dando esse espaço que é fundamental. Espero que se reproduzam com muitas pessoas, que eu sei que vocês têm muita gente aí que acompanha, coisa e tal. Isso vai ser fundamental para nós. Que isso, é uma obrigação nossa. Forte abraço, viu, Almir? Até mais, até a próxima. Até mais, até a próxima.